Forças Armadas Angolanas abrem jornadas patriótico-militares. Oficiais almirantes passam para a reforma. Clube Central das Forças Armadas Angolanas completa 37 anos desde a sua criação. Estas e outras informações serão desenvolvidas já a seguir. Seja bem-vindo ao informativo Marinha. O Clube Desportivo 1º de agosto completou no passado dia 1 do mês em curso o 37º aniversário desde a sua criação. Durante a cerimônia central que marcou as festividades, o ministro da Defesa Nacional, General João Lourenço, afirmou que o clube encara o desporto não só como uma atividade recreativa, mas sim como uma atividade que ajuda a formar os jovens, preparando-os para os futuros desafios. Não obstante as várias dificuldades enfrentadas ao longo do percurso, acrescentou o ministro da Defesa que o clube sempre deu a volta por cima, conquistando inúmeras vitórias. Nosso clube, como tudo na vida, teve momentos altos e baixos, mas sobretudo trouxe-nos inúmeras vitórias, muitas glórias, a tal ponto de não ser possível falar-se de desporto nesta Angola independente sem se falar do Clube Desportivo 1º de agosto, das suas estrelas e de tudo quanto tem vindo a fazer ao longo de décadas em prol do desporto nacional. Ainda para o general João Lourenço, o desporto ajuda a formar o caráter de todos os jovens. No Clube Desportivo 1º de agosto, encaramos o desporto não apenas como atividade recreativa, mas sobretudo como atividade que visa forjar o caráter dos nossos jovens para os desafios do presente e do futuro. Por seu turno, o presidente de direção do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, General Carlos Henrique, afirmou que o clube que dirige continuará sendo um baluarte de valores éticos e apontou algumas das principais vitórias alcançadas pelo clube na última época desportiva. Os ganhos em termos de infraestruturas de qualidade para potenciar os seus atletas também foram apontados pelo líder do clube militar como sendo elementos importantes para o desenvolvimento da agremiação. Após o ato central, realizou-se no campo Ndungue de Daniel o jogo de futebol em sub-17 entre as equipas do 1º de agosto e Sporting Clube de Portugal, com a vitória a sorrir para os portugueses por 2-1. No final da partida, algumas glórias do clube não esconderam a sua satisfação pelos 37 anos de existência do 1º de agosto. São 37 anos, como disse bem, de uma história muito rica e que orgulha não só os adeptos do 1º de agosto, não só os amantes do 1º de agosto, mas como a todo o povo angolano, porque o 1º de agosto representa, sem sombra de dúvidas, a nação. O clube cresceu muito, 37 anos, o clube deu um salto qualitativo. É um orgulho que eu sinto por ter representado esse grande clube de Angola. E eu espero que o clube cresça ainda mais. As comemorações de aniversário do Clube Desportivo 1º de agosto terminaram com um jantar de confraternização realizado no salão de eventos do clube, localizado no Miramar, onde a equipa sênior feminina de basquetebol foi homenageada pela conquista do Campeonato Nacional época 2014. Olha a nossa caravana, vai, olha, quem é do de agosto? Quem é do de agosto? As Forças Armadas Angolanas realizaram a abertura das segundas jornadas patriótico-militares 2014. A farda não deve ser o único meio para identificar um bom militar. Ela deve ser considerada como a segunda pele com que o cidadão está investido pelo simples facto de se identificar com os interesses supremos da sua pátria. É o símbolo do patriotismo. Quem a veste tem de ter coragem e determinação de enfrentar as dificuldades e dar a sua vida pelo cumprimento da nobre missão que a pátria lhe confiou. As segundas jornadas patriótico-militares são uma oportunidade para continuar a educar os militares a pautarem por uma conduta nos limites estabelecidos pela lei e regulamentos militares, disse o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas.
As segundas jornadas patrióticas militares são uma oportunidade para se continuar a educar os militares a pautarem o seu comportamento e a sua conduta dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelos regulamentos militares. Os militares, independentemente da sua formação, grau ou especialidade, devem ser disciplinados, devem ser cidadãos honrados e respeitados e, por causa disso, homens exemplares e devotados à pátria e ao nosso povo. O general do Exército afirmou ainda ser necessário deixar uma história escrita sobre a fundação e os fundadores das unidades, escolas e hospitais militares para inspirarem as futuras gerações, porque se não o fizerem, a mesma desaparecerá com os seus protagonistas. A vida das Forças Armadas angolanas é um processo dinâmico, como acontece na vida das pessoas, das famílias e das nações. Hoje precisamos de deixar uma história escrita sobre a fundação e os fundadores das nossas unidades, das nossas escolas, dos nossos hospitais. Precisamos descrever os feitos dessas unidades e estabelecimentos para que inspirem as futuras gerações e possam infundir respeito pelos nossos heróis. Se não escrevermos a nossa brilhante história, ela desaparecerá com os seus protagonistas. Por outro lado, o general do Exército sublinhou a necessidade de se divulgarem as leis e regulamentos militares para a redução dos crimes e infrações disciplinares. Precisamos de divulgar as leis e os regulamentos militares através do nosso sistema de ensino militar e na preparação e contribuirmos para a redução do número de crimes militares e das infrações disciplinares. Mais adiante, o chefe do Estado-Maior-General das FA apelou aos militares a cultivarem e respeitar as regras de trânsito para se evitar os danos que o não cumprimento das mesmas trazem para a sociedade. À medida que as estradas vão melhorando, registramos de forma alarmante o aumento dos acidentes de aviação e a sinistralidade rodoviária que isso provoca, constituindo hoje uma das primeiras causas de morte no nosso país. Exorto todos os militares das Forças Armadas angolanas a cumprir e a criar a cultura do respeito pelas regras de trânsito e tomar as medidas que permitam a redução do número de acidentes de viação que provocam muitos danos humanos e materiais, alguns dos quais irreparáveis. Participaram da cerimônia de abertura das segundas jornadas patriótico-militar das FA o chefe do Estado-Maior-General Adjunto para a Educação Patriótica, os comandantes dos ramos, a administradora municipal de Cacoaco, generais, almirantes, oficiais superiores e subalternos, sargentos, praças, trabalhadores civis e os alunos da escola 8054 localizado naquela unidade. As segundas jornadas patriótico-militares vão decorrer de 28 de julho a 24 de outubro sob o lema Pela Paz, Estabilidade e Desenvolvimento, Forças Armadas Angolanas, firme perante os desafios do futuro. O almirante comandante da Marinha de Guerra angolana, Augusto da Silva Cunha Gugu, presidiu a cerimônia de entrega das cartas personalizadas assinadas pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, General do Exército Geraldo Sachipengo Nunda. A passagem em reforma dos referidos oficiais foi feita à luz da ordem do comandante-em-chefe das Forças Armadas Angolanas, número 10/14, de 27 de maio. Na sua intervenção, o almirante-comandante da MGA recordou aos reformados que, com a experiência adquirida ao longo do tempo que estiveram ao serviço das Forças Armadas Angolanas, podem agora desempenhar qualquer função civil. Minhas senhoras e meus senhores, com os conhecimentos e experiência adquiridos ao longo do tempo que estiveram ao serviço das Forças Armadas, os companheiros reformados estão em condições de desempenhar quaisquer funções civis, ajudando a reconstrução do país que souberam defender com armas na mão. A reforma não é um fim, pois pode significar um novo começo, disse ainda o comandante durante a sua intervenção. Portanto, a reforma não é o fim, pode ser sim um novo começo. Mais adiante, o número 1 da Marinha de Guerra afirmou que, apesar de partirem
Os reformados deixam bons exemplos que vão servir para a nova geração continuar a erguer uma marinha sempre fiel ao seu lema. Os companheiros, ao deixar a vida militar ativa, deixam um verdadeiro manancial de bons exemplos, que servirão, com certeza, para inspirar e motivar as novas gerações de marinheiros que se encarregarão de continuar o sonho de se edificar uma marinha forte e firme em defesa das águas nacionais. Os oficiais reformados, para além das cartas personalizadas de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, receberam também das mãos do comandante da Marinha certificados de mérito pelo contributo prestado às Forças Armadas Angolanas e à Marinha de Guerra em particular. Uma comitiva de oficiais da repartição de comunicação e imagem da Direção de Educação Patriótica do Exército efetuou uma visita à sua congênere da Marinha de Guerra angolana. A visita começou com a exibição de um ponto informativo, antecedido das palavras de boas-vindas proferidas pelo vice-almirante Lando Felipe Viper, comandante adjunto para a área de Educação Patriótica da Marinha de Guerra angolana. Tanto hoje que pudéssemos ter essa visita, podemos receber essa visita dos colegas que também estão na mesma área, no mesmo setor, para a troca de experiência. Por isso, mais uma vez, sintam-se à vontade. Após as boas-vindas, seguiu-se um breve informe sobre a comunicação institucional na MGA, tema este que foi abordado pelo capitão de Mar e Guerra Augusto Lourenço, o chefe da repartição de comunicação e imagem da Marinha de Guerra. Quando terminou o informe sobre a comunicação institucional, a comitiva visitou as instalações da RCI, passando pela sala de redação central, a sala de edição de vídeos, o estúdio da TV Marinha, terminando a sua visita nos estúdios da Rádio Marinha, onde os visitantes falaram dos objetivos e das ilações tiradas com a visita. No final, o chefe da RCI da Marinha de Guerra angolana, capitão de Mar e Guerra Augusto Lourenço, destacou a importância da visita. Olha, estamos felizes pelo facto do Comando do Exército ter escolhido a Marinha de Guerra angolana para colher experiências no que toca ao funcionamento da sua área de comunicação e imagem. Estamos muito felizes que esse gesto demonstra que nós estamos muito bem e que temos lições para transmitir às outras pessoas. Com esta informação relacionada à cooperação entre Angola e Portugal, damos por terminada a edição do Informativo Marinha. Prometemos voltar em próxima oportunidade. Até lá, paz.